Glória a Deus, aleluia, que momento maravilhoso, né? Que hinos que falou grandemente ao nosso coração. Nós estaremos agora passando para o nosso irmão Joás, ele nos ministrará uma palavra do coração do Senhor para os nossos corações. Amém? Que você seja edificado. Aleluia, glória seja dada o nome do Senhor. A paz do Senhor para todos, os que estão perto, os que estão longe. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns versos do Salmo 90, que diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai, filhos do homem. Porque 1000 anos a teus olhos são como o dia que acabou de passar, e como a vigília da noite. Tu os arrebatas no sono da morte, de manhã são como erva que cresce. De manhã cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e aterrorizados pela tua indignação. Diante de ti puseste nossas iniquidades à luz do teu rosto, nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias vão passando em tua indignação. Acabam-se nossos anos como um gemido. A duração de nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado. Pois a vida passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois tua ira é tão grande quanto o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias corretamente, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão de teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com tua bondade. Então cantaremos alegremente e seremos felizes todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Tua obra seja mostrada a teus servos, a tua majestade sobre seus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Lemos o salmo inteiro, né? São 17 versos. Esse é o salmo que dá abertura ao 4º livro. Para quem não sabe, o inário de Israel, os salmos, esses 150 capítulos, né, se é que salmos têm capítulos, são divididos em 5 livros, eram 5 rolos. E esse que nós acabamos de ler é o primeiro do 4º rolo. E é um salmo ímpar, é um salmo que é uma joia no saltério. Muitos comentaristas são apaixonados por esse salmo, é o salmo predileto de muitos que se debruçam sobre o estudo desse compêndio, né, desse inário. E é o único salmo que é atribuído a Moisés. O Salmo 90, em alguns títulos de alguns manuscritos, traz uma oração de Moisés, homem de Deus, no seu título. Então, é um salmo riquíssimo. Esses versos que nós acabamos de ler são escritos por Moisés, mas são muito atuais. São versos que falam aos nossos dias. Sobretudo, o verso que eu gostaria de meditar mais a fundo nessa tarde, o verso de número 12, onde Moisés clama ao Senhor para que o Senhor o ensine a contar os nossos dias. Que Ele nos ensine, né? Ele usa no plural, a oração não é só para Ele, é para nós também. Que nós aprendamos a contar os nossos dias de forma correta. E por que precisamos contar os nossos dias de forma correta? Para que alcancemos coração sábio, né? A verdadeira sabedoria, né? De tal maneira que alcancemos coração sábio. Esse é o salmo que inaugura o 4º livro. Se nós dividirmos esse salmo em 2 partes, né, os 17 versos, eu dividiria do 1º até o 11º,
como a primeira parte, onde Moisés medita sobre a sabedoria de Deus, né, sobre o grande poder de Deus, o seu poder de criar, né, você vê aí no verso 2, o seu poder sobre a vida e a morte, como você vê no verso 3, o seu poder sobre a eternidade, sobre o tempo, você vê do verso 2 ao 4, o grande poder que Deus tem sobre o tempo. Deus, o tempo não pode limitá-lo de forma alguma, né, porque Ele é Senhor do tempo, isso está, a sua eternidade, que é um atributo que Deus não comunica conosco, é um atributo incomunicável de Deus. A sua eternidade está claramente expressa nesses dois versos, do verso 2 ao 4. E dos versos 7 até o verso 11, Moisés faz uma meditação sobre a ira de Deus sobre o pecado. Deus está irado com o pecado. Essa é uma realidade nos dias de Moisés e é uma realidade hoje. Muitos têm negligenciado essa verdade, mas isso ainda é uma verdade que incomoda. Nós não gostamos de falar disso, mas essa é a verdade. Nós somos pecadores, nosso Deus está irado com os nossos pecados, e Ele mesmo providenciou o escape para nós. E o salmista aqui, ele não deixa de mostrar esse escape também, né? Se nós olharmos para a segunda parte, então, do verso 12 ao 17, você vê que mais do que uma meditação, Moisés faz uma súplica por todos nós ao Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria e alegria verdadeiras. O tema alegria aparece aqui também, né? Sobretudo no verso 14, no verso 15, né? E é um tema bem familiar, já que na semana passada é o que nós ouvimos aqui sobre a alegria, né, o caminho da alegria verdadeira, né, e nós sabemos, conhecemos muito bem esse caminho, porque nós andamos nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é a alegria verdadeira, só em Jesus você pode encontrar essa alegria verdadeira, assim como essa sabedoria de que vamos falar hoje, porque a oração de Moisés é para que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias com uma finalidade. Por que nós temos que aprender a contar os dias? Porque nós precisamos alcançar um coração sábio. E nós vamos ver no decorrer da nossa fala porque é necessário esse coração sábio, né? Contar os dias parece que é algo tão banal, né? Algo tão simples. Quem não sabe contar os dias, né? O sol nasce, o sol se põe, né? E vem uma noite, o sol nasce de novo, passou um dia. Isso se repete outro dia. Então é fácil contar os dias. É disso que Moisés está falando? Não é disso que Moisés está falando, né? Contar os dias corretamente não é fazer essa métrica. Contar os dias corretamente tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tem a ver com relacionamentos que nós temos, não só com Deus, mas com aqueles que nos cercam. Contar os dias. A vida passa muito depressa. Moisés mostra isso nos versos seguintes, do verso 12 aí, que é o que nós estamos meditando. Do verso 12 em diante, ele vai falar da brevidade da vida, como os dias dos homens são como a flor que nasce de dia e à tarde já morre. Os nossos dias passam muito depressa. E porque os nossos dias são tão passageiros, como ele mostra no verso 6, né, dessa flor que floresce de manhã e de tarde já está seca, cortada e seca. Assim são os nossos dias, passa voando. Ele usa essa expressão também, né, os nossos dias, nós voamos, né, por mais que alguém tenha uma longevidade tal que alcance 80, 90 anos, né, esses 90 anos, da perspectiva dessa pessoa e de qualquer outra, passaram voando. Não são 90 dias, não é tanta coisa assim, passa muito depressa, 90 anos. Então, a nossa vida é assim, nossa vida é passageira. A boa notícia é que o nosso Deus, e assim Moisés inaugura o Salmo, assim é inaugurado o 4º livro, né? O nosso Deus é um Deus que tem sido, ele permanece como um refúgio de geração em geração. Os dias passam,
as pessoas passam, as gerações passam, e o nosso refúgio continua intacto, o nosso refúgio continua seguro. Nós ainda podemos encontrar segurança, livres do medo, livres de qualquer tribulação, aos pés do nosso refúgio. No nosso refúgio, que é o Senhor, nós podemos encontrar força para vencer qualquer dia mau, qualquer circunstância, qualquer tribulação, qualquer luta, porque Ele permanece fiel, Ele permanece um refúgio inabalável de geração em geração. Por mais que o tempo passe voando dessa maneira, né, Ele não está preso ao tempo, Ele não se limita ao tempo. O tempo não pode limitar o nosso Deus, mas o tempo é um problema para nós. Todos nós conhecemos bem 2 Pedro 3,8, né, quando ele diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. Pedro está falando da eternidade de Deus, e talvez ele esteja fazendo uma referência a esse verso 4 desse Salmo de Moisés, aonde Moisés diz que 1000 anos aos olhos do Senhor são como o dia que acabou de passar e como a vigília da noite. O dia que passou, né, passou muito rápido, mas isso aí é como se fosse um relampejo assim aos olhos do Senhor, né? São como nada aos olhos do Senhor. 1000 anos aos olhos do Senhor são como esse dia que acabou de passar. Como a vigília da noite. Aí Moisés estreita um pouco mais, porque na cultura judaica, onde Moisés está inserido, uma vigília da noite é cerca de 4 horas. Então, ele estreita mais. 1000 anos para o Senhor é como 4 horas para nós. Olha como que 4 horas passam voando, né? Isso é 1000 anos para o Senhor. Ele está dizendo que Deus é eterno. Não só eterno, é algo que aproxima a nossa compreensão do que Deus é. Ele é o Pai da eternidade, Ele criou a eternidade. Então, se o tempo não pode limitá-lo, a própria eternidade muito menos, porque Ele é Senhor disso tudo. Isso é um problema para nós. Por isso nós precisamos aprender a contar os nossos dias corretamente. Eu não sei se você já se deu conta, mas a vida passa depressa. Não sei se você percebeu, mas esses anos todos que você viveu passaram voando, né? Eu espero que venham muitos outros por aí, né? Muitos outros anos pela frente, mas passarão voando também. Você precisa aprender a contar os seus dias para alcançar um coração sábio, porque eles vão passar voando, eles vão passar muito depressa. E aprender a contar os dias corretamente significa ter a capacidade de identificar o que não está contribuindo em nada para melhorar os seus dias e, na medida do possível, descartar essas coisas. Assim como, em contrapartida, identificar aquilo que melhora os seus dias e, na medida do possível, potencializar essas coisas. É disso que Moisés está falando. Os nossos dias passam depressa, nossa vida passa voando. A vida é breve. É preciso ter cautela com a forma com que você gasta o seu tempo. É preciso ter cautela com o uso do pouco tempo que nós temos. Nós temos pouco tempo. Uma vigília da noite, 4 horas, isso passa voando. Isso seria 1000 anos, né, aos olhos do Senhor. Dias inteiros nós desperdiçamos com coisas que não contribuem em nada para o nosso crescimento. Não contribuem em nada para nos tornar melhores, pessoas mais sábias. Pessoa mais sábia. Nós gastamos o nosso tempo com tantas distrações, tantas coisas que até nos atrapalham a servir a Deus como Ele merece. Nos atrapalham a nos já chegarmos a Deus para alcançar essa sabedoria de que o salmista está falando. Nós passamos dias inteiros diante da TV, videogame, redes sociais, né, e tantas outras distrações próprias dos nossos dias que são maus. Os dias são maus, isso não é novidade para você. Os dias são maus. Nós não podemos perder tempo com distrações.
Nós não podemos gastar o nosso tempo com essas distrações que não contribuem para a nossa sabedoria, para a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Isso é a contar os dias corretamente. Temos que aprender a fazer isso, sem falar daquele tempo que nós perdemos com coisas piores do que essas: fofoca, inveja, né, indignação, ofensas, crueldade. Tantos perdem o seu tempo com essas coisas, com arrogância, com a vida fútil, né, com insensibilidade, sem se comover com a dor do outro, sem se importar com o que está do seu lado. Isso é desperdiçar o tempo. E nós precisamos aprender a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Quanto tempo perdido para uma vida que é tão curta. Pessoas perdem o seu tempo com essas coisas. Mas nós temos de Moisés uma receita. Se na semana passada a receita foi para a felicidade, aqui a receita de Moisés é para um coração cheio de sabedoria e felicidade. Porque essas duas coisas andam juntas. Quanto mais feliz você for, mais sabedoria você alcança. Quanto mais sábio você for, mais feliz você é. Essas duas coisas caminham juntas, e eu poderia ler uma dúzia de versículos aqui que te convenceriam muito rapidamente disso, mas o nosso tempo passa e nós precisamos aprender a gastar o nosso tempo de forma correta. Administrar melhor o tempo para crescer em sabedoria. É disso que Moisés está falando. E a sabedoria é algo que só pode ser alcançado na presença do Senhor, porque o nosso Deus é o Senhor que dá sabedoria aos simples, né, e prudência. Ele é que tem a sabedoria para compartilhar conosco. Esse é um atributo que Ele compartilha, né, a sabedoria. E Ele chega a dizer na sua palavra: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele é muito liberal ao distribuir sabedoria. Mas como que eu faço para alcançar sabedoria? A palavra de Deus nos diz, né, nos dá a pista que sabedoria, né, alcançar sabedoria é evitar o mal e amar ao Senhor. Se você ler versos como Deuteronômio 4:6, eis que vos ensinei todos os estatutos e normas, conforme o Senhor meu Deus me ordenara, para que coloqueis em prática na terra em que estáis entrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, cuidai de obedecer, praticar e obedecer, e a elas praticá-los, pois dessa maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, essa grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. Você vê que praticar o que Deus diz, né, e se afastar do mal é um princípio para alcançar esse coração sábio. E as pessoas que alcançam esse coração sábio são observadas pelos outros povos, né? O povo de Deus é conhecido por sua sabedoria, porque as nações olham para o povo de Deus e não entendem por que da onde vem tanta sabedoria, da onde vem essa alegria toda. Os dias são tão maus, nós vivemos dias tão complicados, por que eles estão alegres? Porque eles estão se alegrando no Senhor, louvando, cantando louvores a Deus, porque eles estão tão felizes. É por causa do temor do Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Eles temem a Deus, eles buscam a palavra de Deus, eles buscam na palavra princípios que mudam vidas, e suas vidas são transformadas na medida em que eles têm contato com a palavra de Deus. Porque ir à palavra de Deus para entendê-la e colocar em prática aquilo que entendeu é sabedoria pura, né? Se você ler o livro de Jó, capítulo 28, no verso 28,
Então asseverou ao ser humano: no amor respeitoso ao Senhor, no temor do Senhor, está a sabedoria, e o evitar o mal é ter entendimento. Então, amar ao Senhor e evitar o mal, isso te garantirá um coração sábio. Então, aprender a contar os dias tem a ver com amar ao Senhor, tem a ver com evitar o mal. Então, os dias que contam são aqueles em que você evitou o mal. Os dias que contam são aqueles que você amou. Aqueles em que você amou ao Senhor, aqueles em que você amou o seu próximo. Esses são os dias que contam. Se já faz muito tempo que você não direcionou esse amor para ninguém, nem para Deus, você perdeu muito tempo. Você precisa aprender a contar os seus dias. E os dias que contam são os dias que nós vivemos amando e respeitando o Senhor e praticando a sua palavra. E isso nos levará a nos afastarmos do mal. O mal estará muito distante de nós quanto mais perto nós estivermos do Senhor. Porque quanto mais perto estivermos de Deus, mais o mal estará longe de nós. Essa é a verdade da palavra. É a verdade disso tudo que acabamos de ler. Desde o começo, nosso coração se inclinou para o mal. Você vê em Gênesis 6:5, o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do coração estavam continuamente voltados para o mal. No começo da nossa história, o nosso coração muito depressa se inclinou para o mal. Nós temos a imagem de Deus em nós. O nosso coração anseia pelo Senhor. O nosso coração deseja conhecer o Senhor. Mas há essa natureza caída, desde Adão, que anseia por outra coisa. Se inclina para o mal. Isso já faz muito tempo. Lá em Gênesis 6 nós já vemos isso. O Senhor observou isso. E por que o Senhor não destruiu o homem logo ali? Porque o Senhor tolerou. Ainda havia a imagem de Deus no homem. Era essa imagem de Deus no homem, esse anseio do homem por conhecer a Deus, por agradá-lo, por manifestar o seu amor a esse Deus, ainda estava dentro do homem. Por isso o Senhor tolerou por um tempo. Você vê Gênesis 8:21, por exemplo, Noé agradando a Deus com sua oferta. Né? Então, a gente ainda tem a imagem de Deus. Né? Dentro de você há duas naturezas diferentes. É como se o seu coração estivesse dividido. Uma parte do seu coração está desejosa do mal. E uma parte do seu coração está desejosa por Deus. Quem decide para que lado você vai é você mesmo. Por isso Deus tolera o mal ainda. Porque Ele nos deu um presente maravilhoso que é a liberdade. E você nessa tarde está tendo a oportunidade de ouvir dessa liberdade. Você está tendo a oportunidade de identificando essa verdade que nós estamos falando, né? Inclinar o seu coração para o lado certo. Voltar o seu coração para aquilo que vai te trazer esperança, vida eterna, salvação, prosperidade, sabedoria e alegria. Se você voltar o seu coração para Deus, você vai ser feliz e vai ter um coração sábio. Isso já tem uma semana que nós estamos falando aqui, né? Não é agora que você está ouvindo. Se você está ligado, você não está ouvindo isso pela primeira vez. Ele deseja que deixemos a inclinação má e nos voltemos para aquilo que o agrada. Ainda há em nós a imagem de Deus. Nós ainda podemos agradar a Deus. Nós ainda podemos agradá-lo. Nos voltando para Ele, nos entregando a Ele, direcionando o nosso coração na direção dEle. Se você ler Deuteronômio 5:29, quem dera, esse é um desejo de Deus. Deus manifesta a sua vontade aqui em Deuteronômio 5:29. Parece que Deus suspira e diz: quem dera eles tivessem coração tal que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, a minha palavra, para que bem lhes fosse, a eles e a seus filhos para sempre.
A vontade do Senhor é que você se dê bem. A vontade do Senhor é que você seja feliz. E não só você, você e sua casa, você e seus filhos. E não só agora, não só um momento de felicidade, um dia de felicidade. Ele quer que você seja feliz para sempre. Há um feliz para sempre para aqueles que vão aos pés do Senhor. E você pode alcançar essa felicidade plena. É só você buscar no íntimo do seu coração essa parte sua que anseia por conhecer o seu Criador. Você tem isso aí. Todos nós temos. Há algo em nós que clama pelo Criador. Há algo em nós que geme com saudade do lugar de onde viemos, que é do seio dele. Nós viemos do Pai. Nós temos a imagem de Deus. Ele nos criou para a sua glória. Ele nos criou para amar. Todos nós. Essa maldade toda que está por aí é porque alguns não são sensíveis a essa parte do seu coração que clama por esse Deus Criador. Então o segredo está no coração. Por isso ele ordena que a gente guarde o nosso coração. Se você ler Deuteronômios 4:9, né? Ele diz que tudo que a gente precisa é guardar o coração. Né? Que quando a gente fizer isso, a gente pode ir a ele com confiança, porque os seus ouvidos estão atentos à oração do justo, aquele que guarda o seu coração do mal. Se você ler o verso 29 do mesmo capítulo de Deuteronômios, capítulo 4, vai dizer que aqueles que buscam o Senhor com um coração sincero, né, com esse coração cheio daquilo que é de Deus, por isso é preciso guardar o bem no coração, por isso é preciso direcionar esse coração para o bem. Isso tudo depende de nós. Se guardar do mal, né, se voltar para o bem, né, colocar o nosso coração naquilo que é bom, isso é a atitude nossa, não depende de Deus. Deus já nos deu o presente da liberdade. Deus já nos capacitou a escolher o caminho certo. Nós precisamos fazer isso. Isso não depende dele. E esses que buscam o Senhor com esse tipo de coração cheio de bem, né, com um desejo de agradar o Senhor, esses encontram o Senhor quando o buscam. O segredo está no coração, ou naquilo que nós guardamos nele. Um outro salmista, num outro salmo, disse que a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119. Quando ele diz que guardou a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra o Senhor, o que ele está dizendo é que essa palavra é um tesouro. E ele entesourou esse tesouro num lugar onde ninguém pode encontrar, ninguém pode tocar, ninguém pode roubar. O coração do homem é um lugar que só Deus visita. Só aquele que criou visita. Por isso, quando você guarda algo no coração, esse algo está muito bem escondido, muito bem guardado, está entesourado. Esse é o sentido da palavra no original hebraico. Entesourei a tua palavra no meu coração. É como alguém que encontra um tesouro muito valioso e cava bem fundo e guarda esse tesouro num lugar onde ninguém pode encontrar. Ele está entesourando. Quando ele faz isso, quando ele esconde dessa maneira esse grande tesouro, ele está entesourando. E essa palavra é um tesouro inestimável. Por isso, nosso coração deve estar cheio dessa palavra. Para que nós alcancemos um coração sábio, nós precisamos nos debruçar sobre essa verdade, a palavra do Senhor. Por isso, lá no mesmo livro, Deuteronômio 6, no verso 5, ele vai dizer: amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Amarás ao Senhor teu Deus. E ele diz: de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós devemos nos voltar para essa inclinação do Senhor no nosso coração, guardando, escondendo tudo que diz respeito ao Senhor no nosso coração. Porque um dia vai chegar o ponto desse coração estar todo repleto
da bondade de Deus. Vai estar todo completo, todo íntegro, inteiro da vontade de Deus. Buscar o Senhor, amar o Senhor de todo o coração. E é realmente para isso, é justamente para isso que o Senhor nos criou. Leia Eclesiastes 12:13. Você vai ver que o Senhor nos criou para o amarmos. Eclesiastes vai dizer isso. Nós fomos criados para amar a Deus. Por isso nosso coração anseia por Ele. Talvez a gente não sabe o alcance da nossa voz aqui, mas talvez alguém esteja ouvindo isso e achando, no mínimo, estranho essa palavra. Mas você foi criado para amar a Deus. Se você tem negligenciado isso, volte-se hoje para o Senhor. Se você se afastou do Senhor, volte agora aos pés do Senhor. Os dias são maus. Você não pode perder tempo. Você precisa fazer isso. O seu coração, ele precisa estar nas mãos do Senhor. Porque assim você vai estar bem guardado. Você vai encontrar refúgio nesses dias maus. Só assim, só aos pés do Senhor, você vai alcançar esse refúgio. As palavras do Senhor que hoje te ordeno estarão no teu coração, o verso 6 de Deuteronômio 6. O problema é que nosso coração é enganoso. Quem dera, né? Deus suspira dizendo isso. Quem dera que eles me temessem o tempo todo. Quem dera que o coração deles fosse cheio de mim, cheio da minha presença, da minha palavra, da minha bondade, do meu amor. Mas por que não é assim? Porque o nosso coração é enganoso. Leia Jeremias 17, no verso 9. Você vai ver o profeta dizendo que não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Deus nos deu meios de nos resguardarmos desse engano do nosso próprio coração. O mesmo Deuteronômio, no verso 18, no capítulo 11, no verso 18, como que eu faço para guardar o meu coração desse engano? Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Assim você, pondo a palavra do Senhor no seu coração, enchendo o seu coração das palavras de Deus, você vai guardar o seu coração do engano. Se você não fizer isso, se você passar dias e dias sem contato nenhum com a palavra do Senhor, o seu coração vai estar dias e dias sujeito ao engano. Por isso, toda oportunidade que tiver de ouvir, de ler, de ter contato com essa palavra que é a verdade, faça isso, porque você vai estar se prevenindo contra o engano do seu próprio coração. Lá em Deuteronômio 10:16 vai dizer que essa é a circuncisão do coração. Deus vai falar para o seu povo: olha, circuncidai o prepúcio do seu coração. Porque a mudança que eu quero não é exterior, é interior. Você tem que mudar de dentro para fora. Portanto, circuncide o coração. Como fazer isso? Enchendo ele de palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Isso está escrito no Salmo 19, verso 7. No Salmo 34:14 está escrito: aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Lá em 1 Pedro, parece que ele faz eco desse salmo. No capítulo 3, verso 11, ele diz: afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, por a face do Senhor, volta-se contra os que praticam o mal. Embora os olhos do Senhor estão sobre os justos, embora os ouvidos do Senhor estejam atentos à oração que faz aquele que está com o coração cheio de Deus, esse mesmo Deus está irado, como diz o salmista dos versos 7 a 11 do Salmo 90 que nós lemos. A face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vai ecoar 1 Pedro 3:11, desses mesmos versos, Parece que ele está fazendo eco ao salmista. Provérbios 3:7 diz: não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. No 8:13, o temor do Senhor consiste em odiar o mal.
rejeitar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Todas essas coisas são desperdício de tempo. Tudo isso, orgulho, arrogância, mau comportamento, fala perversa, tudo isso é perda de tempo. Quem vive praticando essas coisas, não sabe contar os seus dias. E nós estamos aqui para aprender um pouco sobre o que seja contar os dias. Nós já dissemos que os dias que contam são aqueles em que nós amamos. Os dias que contam são aqueles em que nós praticamos o bem. Os dias que contam são aqueles em que nós nos afastamos do mal. Nós deixamos o que é mal e nos apegamos ao que é do bem. Esses são os dias que contam. Os dias que contam são aqueles onde o temor do Senhor é nossa preocupação. É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro, vai dizer o pregador de Provérbios 16, 17. Paulo, lá na segunda carta aos Timóteos, na segunda carta a Timóteo, me desculpe, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 19, contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus. Repare no selo: o Senhor conhece os seus. E aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Como conhecer alguém que é de Deus? É alguém que vive fugindo com todas as suas forças da injustiça. Alguém que se apega ao que é justo, ao que é bom, ao que é honesto, ao que é verdadeiro, ao que é sincero. Essa é a pessoa que teme ao Senhor. Isso é uma vida de sabedoria. Isso é um coração sábio. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, diz o apóstolo ao jovem Timóteo, e que tem poder de fazer-te sábio. Essa escritura, essas palavras que nós estamos lendo, isso é que dá poder de sabedoria. Ninguém alcança sabedoria sem palavra de Deus. A palavra de Deus. Desde a infância sabes as sagradas letras. Essas sagradas letras têm poder para te tornar sábio. Nós fomos criados para amar. Nós já falamos aqui de Eclesiastes 12, 13. Eis aqui a conclusão a que chegamos: ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós fomos criados para amar e obedecer, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Então, amar e obedecer é a nossa parte da aliança. Amar e obedecer. Nós vivemos na nova aliança, a aliança da graça. Por incrível que pareça, Moisés termina essa porção do Salmo 90 falando sobre graça. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Essa graça alcança aquele que ama e aquele que obedece. A aliança da graça é para aquele que obedece. A nova aliança da graça é para aquele que ama o Senhor e obedece o seu mandamento, obedece a sua palavra, obedece ao Senhor. Então, apenas os dias em que nós amamos, obedecemos, apenas os dias em que nós praticamos o bem, são os dias que contam. Esses dias não são desperdiçados. Então, agora são 3 horas da tarde, agora são 3:30 da tarde, né, dessa quarta-feira. Se até agora você não fez nada que contribua para o bem de ninguém, seja o seu ou seja de alguém próximo a você, esse dia foi desperdiçado. Quando o salmista ora ao Senhor, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos coração sábio. A referência que ele faz à sabedoria nos dá essa certeza. Os dias que contam são aqueles em que nós praticamos o bem. Então, se você diz: eu tenho 40 anos, conta direitinho. Agora que você sabe quais são os dias que contam, volta lá atrás, começa a contagem de novo. Né? Com sorte você vai chegar aí uns 2, 3 anos. Né? Esse pelo menos é o meu caso. Então, os dias que contam são os que nós gastamos praticando o bem e amando ao Senhor. Cada minuto é uma oportunidade de praticar o amor de Deus.
Cada minuto é uma oportunidade de nos voltarmos para o próximo, porque é no próximo que nós vamos praticar esse amor que Deus despejou em nós. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Quem sabe você está aí na sua casa, com a sua família, e esse quadro já dura algum tempo, né? Já vai para 2 meses essa situação. E aí na sua casa também é uma oportunidade que você tem de praticar o bem. Sabe, um outro salmista, Davi, no Salmo 101, ele diz: cantarei teu amor e justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei atentamente o caminho da perfeição. Quando virás a mim? Andarei sinceramente em minha casa, com um coração reto, íntegro, perfeito. A palavra tamim ali no hebraico significa tudo isso ao mesmo tempo, né? Perfeito, íntegro, reto. Eu andarei na minha casa com um coração sincero e reto. Andarei na minha casa com um coração sincero e perfeito e íntegro. Então, você está em casa, você tem essa oportunidade de praticar o bem que Deus derramou sobre a sua vida, que está aí no seu coração para você escolher, né? Você tem tantas opções: Netflix, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, né? WhatsApp, aqueles grupos lá, né? Então, você pode deixar tudo isso de lado por um pouco de tempo, pelo menos, e olhar para o seu filho, olhar para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua filha, e praticar o amor que está dentro de você. Deus te criou para amar. Você tem que colocar isso em prática. Amor requer muita prática. Amor não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com atitude. E você vai amar cada vez melhor na medida que você praticar. Então, se você está em casa com mais alguém, essa é uma boa chance de praticar esse amor, né? E como o salmista diz aqui: andarei na minha casa com um coração reto. Você conhece um homem de Deus não por aquilo que você vê ele fazendo na igreja. Nós estamos aqui na igreja, só estamos nós aqui, a igreja está vazia, né? Entre aspas. Mas nos cultos onde essa igreja está lotada, quando você olha cada pessoa, cada atitude de cada pessoa, isso não é sinal de que essa pessoa é de Deus. Isso não é sinal de que essa pessoa tem vida com Deus. Se você olhar para o Salmo 101, que eu acabei de citar, você conhece o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, no jeito com que ele age em casa, na sua casa. E nós estamos bastante tempo em casa nesses dias, né? Muitos de nós estamos há mais de 30 dias em casa, né? Então é nesse lugar onde se conhece de fato quem é de Deus, quem tem vida com Deus ou não. Não é em público, não é na igreja. Na igreja a pessoa pode extravasar na alegria, na presença de Deus, né? Louvando e orando, e extravasar mesmo, e se alegrar de uma forma que todo mundo olha assim, né? E até pensa: poxa, que devoção, que vida com Deus. Mas você conhece o verdadeiro homem de Deus no modo como ele age com sua esposa, com seus filhos. Você conhece a verdadeira mulher de Deus no modo como ela age com suas filhas, com seus filhos, com seu esposo. Andarei em retidão, com o coração reto, na minha casa. Que essa palavra possa encher o seu coração de alegria e que você possa entender o que nós falamos aqui. Que Deus te ajude a entender que os dias que contam são os dias onde você pratica o bem. Aprenda a contar os seus dias. E antes de devolver o microfone e agradecer demais pela oportunidade, irmã Cirlei e todas as irmãs aqui, gratidão imensa pelo convite, pela confiança, pastor Eliseu, né? Obrigado pela confiança. Aprenda a contar os seus dias. Em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo vai dizer assim, a partir do verso 15: portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento, o vosso modo de agir,
a vossa conduta, a vossa caminhada, o procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, com o coração sábio, aproveitando bem cada oportunidade. Você tem uma oportunidade aí agora de aproveitar, né, essa chance de alcançar um coração sábio, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus, disso você já sabe. Não perca a oportunidade de praticar o bem, de andar em retidão, de alcançar um coração sábio. Deus abençoe. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. E aí? Aprendeu? Como é que você tem contado os seus dias? Vamos colocar em prática esta palavra. A partir de hoje, a partir de agora, vamos aprender a contar os nossos dias, até que nós alcançamos coração sábio. Que palavra gloriosa. Que o Senhor Jesus recompense nosso irmão Joás. Nós agradecemos a ele, né, por ter atendido o nosso convite. Quero externar também os nossos agradecimentos ao nosso irmão Daniel, que mais uma vez esteve conosco aqui nesta tarde, adorando e glorificando o nome do Senhor. Nosso irmão William esteve glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor nesta tarde. A Lília, né, nossa companheira aí de guerra, de luta, no nosso círculo de oração. Que o Senhor Jesus possa recompensar cada um. Aos nossos irmãos aqui que estão, né, na retaguarda, cuidando da transmissão, de cada detalhe, né? Nosso irmão Claudinei, nossa irmã Amanda, nosso irmão Moisés. Sabemos que é luta, né? Mas saibam também que a recompensa vem do Senhor. Estaremos orando também por eles, porque eles talvez não possam aparecer aqui, não aparecem. Mas sabemos que é difícil, mas o Senhor que sustenta eles. Vamos orar pela saúde deles, espiritual, porque sabemos que tem contra-ataque no mundo espiritual. Saúde física, para que o Senhor sustente eles de pé, né? E recompense eles de uma forma toda especial. Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor esteve presente no nosso meio. O Senhor falou de uma forma especial aos nossos corações. Que palavra gloriosa, meu Deus. Muito obrigada por mais uma vez o Senhor nos orientar a contar os nossos dias de forma que alcançamos um coração cheio de sabedoria, que possamos meditar dia após dia na Tua palavra, que possamos praticar o bem ao nosso próximo, que possamos nos afastar do mal, e meditar e cumprir e executar o que está na Tua palavra. Deus, vai de encontro, Deus, os pedidos que foram mencionados aqui de oração. Jesus, alcança o Claudinei e a sua família, Amanda e a sua família, o irmão Moisés e a sua família, todos quantos estão aqui de uma forma direta e indireta, ajudando para que essa transmissão seja, né, transmitida no coração dessas pessoas que estão aí juntamente conosco. Recompensa eles, dá saúde espiritual, saúde física. Sabemos que o contra-ataque no mundo espiritual é grande, mas é o Senhor que tem sustentado eles de pé. Recompensa de uma forma toda especial. Espírito Santo, alcança nossa irmã Cislene agora com saúde, nossas irmãs companheiras do círculo de oração. Alcança, Deus, com a bênção especial. Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, pela vida do nosso pastor Ari. Pai, alcança ele, a sua casa, pastor Eliseu, pastor Gilberto. Alcance esses homens que têm estado na linha de frente, combatendo
combatendo com os contra-ataques no mundo espiritual. Sustenta os teus servos de pé. Ajuda, Pai, dá estratégia para eles continuar no caminho que o Senhor colocou eles. Nós clamamos, Senhor Jesus, pelas nossas irmãs que estão conectadas, Senhor Jesus, nessa transmissão, nossas irmãs do círculo de oração. Vai de encontro à vida delas, o coração delas, Deus, a família. Quantos pedidos nós clamamos por essa caixinha de oração. Pai, olha os pedidos que estão aí, que foram escritos, mencionados, aflições. Deus, mas nós clamamos, abre porta onde não tem porta. Deus, faz um milagre, rompe as barreiras, alcança, visita, liberta, transforma, abre porta. Deus, nós cremos, supre as necessidades e seja glorificado nesta tarde, exaltado. Porque se as trombetas tocar, aleluia, nós estaremos para sempre no nosso lar, juntamente contigo, adorando e glorificando e exaltando o teu nome para todo sempre. Jesus, permanece-nos dia após dia, que nós possamos permanecer na tua presença e exaltando e glorificando o teu nome. Aleluia. Muito obrigada, que Jesus te recompense, que Jesus, Ele vai de encontro à tua vida, Ele supre as tuas necessidades, que Ele alcance a tua casa, a tua família e a tua necessidade. Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Jesus é bom e Ele nos deu o privilégio, não é verdade? De estarmos aqui exaltando o nome dEle, tá? Que Ele alcance, né, a sua necessidade. Que Ele supre as suas necessidades. A irmã Priscila não pode. As dirigentes do círculo de oração Jardim das Oliveiras talvez não pode. Mas o Senhor, Ele pode. Ele conhece. Se você está ouvindo essa transmissão e deseja fazer um concerto com o Senhor, deseja fazer uma aliança com Ele, deseja reatar uma aliança com o Senhor aí nesta tarde, aí agora, dobre o seu joelho, coloque a mão no seu coração e peça a Ele. Fala, Senhor, eu quero reatar a minha aliança contigo. Eu quero voltar para os teus caminhos. Eu quero trilhar um caminho de paz, de felicidade. Porque até hoje eu trilhei caminhos errados, mas eu quero trilhar a partir de hoje. Mas que o Senhor alcance a sua vida. Tá bom? Se você deseja reconciliar com o Senhor, vai aparecer aí na sua tela um telefone. Entre em contato conosco, nos manda um WhatsApp com o seu nome, tá? Que nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua casa. Mas não deixe de fazer uma aliança com o Senhor. Não deixe de entregar a sua vida ao Senhor, porque Ele vem sem demora. Jesus está voltando, Ele está voltando. Tudo nos mostra que nosso amado noivo está voltando para nos buscar. Pode ser hoje, pode ser agora. Nós não sabemos o dia e nem a hora que Ele vai voltar. A Bíblia nos fala que nós não sabemos. Mas faça o quanto antes. Volte para os caminhos do Senhor. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer libertar a tua alma. E Ele quer trazer paz ao teu coração. Oh, aleluia. Jesus é bom e nós glorificamos a Ele. Oh, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém
quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e ver que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.